Tiago, capítulo de número 4, 1 a 10. Todos lendo, porque hoje falhou aqui o nosso som, o nosso negócio, a parte, como é que chama isso aqui, filho? Data show. Então você vai ler com a biblinha mesmo aí. Passa a biblinha aí, quem não tem Bíblia, tem um celularzinho que faz a coisa aí. No 2, de 1 a 10. 1, 2. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis, guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedi, não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteras e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto, diz Deus, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Tomai um assento, por favor. O assunto que nós, com a graça de Deus, queremos falar com os senhores, é já de início, é um assunto que choca, que a gente não gosta, porém, é uma verdade. O assunto é: o mal está em mim. Não é bom ouvir isso aí? O mal está em você. O mal está em mim. Nós, neste cristianismo de hoje, isso aqui é um choque, porque a gente escuta muito, às vezes até pessoas, professor de Bíblia, professor de teologia, professor de escola dominical, que ensina ou ensinam que nós somos muito poderosos, somos muito importantes, o diabo está debaixo de nossos pés. E nós vamos ouvindo essa conversinha que não tem verdade nisso. Não tem verdade. E vamos amaciando o nosso ego, a nossa natureza má. E vamos colhendo o fruto da nossa inércia, da nossa hipocrisia, tendo uma vida arrebentada, sem graça, famílias destruídas, e aí vai, daí por diante, nessa linha de pensamento. Você diz: pastor, como é que é isso? O mal está em mim? Não é Jesus? Jesus está, se você buscá-lo. Mas isso não impede da natureza pecaminosa que você herdou
lá dos nossos pais, Adão e Eva, aquilo persiste em nós. E tudo que eu te disser aqui tem base bíblica. Você pode ver, só para justificar esse tema aqui, Mateus capítulo 7, versículo de número 11. Seria interessante até ler, para você ver que a coisa aqui é o que está escrito. Jesus falando, que não foi apóstolo algum, Jesus. Você está com a Bíblia aberta aí? Vamos no 2, dá para até ler. 1, 2. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Então veja, Jesus falou, se vós, pois, sendo o quê? Pois é, então, quem falou foi Jesus. Se ele falou, está falado, tá ou não está? Pois é. Ele falou também a mesma palavra, escrita por Lucas, lá no capítulo 11 e versículo 13º do Evangelho de Lucas. Mesmas coisas, Lucas registrou quando Jesus falou. Se vós que sois maus. Então, o mal está em nós. Nós temos maldade. Nós somos maus. Aqui, queridos, nesse texto, você encontra a resposta, ou as respostas, para todas as questões que te incomodam. Aqui está. Desavenças, injustiças, traições, maledicências, confusão, lá na sua casa, lá no seu emprego, aqui na igreja, está tudo aqui. Explicar o mal é um dos maiores mistérios da existência. Não dá para... É muito difícil explicar. Explicar o bem é mais fácil, mas o mal não é fácil explicar. Eu já contei numa reunião com alguns obreiros de um cidadão, um jovem, que os pais muito bem de vida. O pai, inclusive, esteve aqui no meu aniversário, me trouxe aqui, acho que parece que $100 me trouxe. Aniversário desse que eu estava aqui. E o rapaz lidava com drogas e roubava o filho. O pai e a mãe dele vieram me procurar. E disseram, pastor, nós vamos dar para ele 2 salários mínimos. Se ele achar que está pouco, a gente aumenta para 3. Vamos dar um carro para ele, 0, e uma moto, 0. Só para ele não roubar e tocar a vida dele. Então ele não vai precisar trabalhar. Se ele quiser estudar, vai estudar. Se não quiser, pelo menos está garantido 2 ou 3 salários, uma moto, que ele gosta muito de moto, e também um carro, 0. Vou dar para ele. Nós vamos dar para ele. Como ele, pastor, não escuta a gente, o senhor, por favor, fala com ele. Aí, a mãe e o pai, tudo feliz da vida, de um lado da sala que eu estava, e eu levei o menino para falar comigo. Lá dentro, falei para ele, contei a história para ele. Olha, seu pai e sua mãe já resolveram, vai ter isso, vai ter aquilo outro, papapá.
Depois de tudo que eu falei, ele olhou para mim e disse: ô pastor, eu vou dizer para o senhor a verdade. Para meu pai e para minha mãe eu não falo, mas para o senhor eu vou falar. Pastor, o meu prazer é roubar. Eu gosto disso, eu tenho prazer em roubar as pessoas. Aí, eu saio da sala com ele, a mãe e o pai lá de fora esperando, feliz da vida, achando que eu tinha resolvido o caso do rapaz. E aí, pastor, e aí? Falei, vem cá os dois. Aí entraram os dois. Aí eu contei. Ele saiu, porque ele não queria ficar aqui dentro da sala para ouvir eu falar para vocês. Mas a verdade é que ele disse que o prazer dele é roubar, é fazer o mal para as pessoas. Aí vai. A mãe me abraçou chorando e gritando. Pensa numa mulher desesperada. Ela urrava. E o que é que faz, pastor? Eu, francamente, não tinha o que dizer. Apenas abracei aquela mãe, abracei aquele pai, deixei ela chorar o tanto que ela quis, e aí? E até onde eu sei, ele está trancado na cadeia, lá num outro estado que não é Minas Gerais. Então, explicar isso. Você fala, mas isso é o demônio. Será que é o demônio? Cidadão falante, bonito, 20 e poucos anos, namorada. Não é tão simples, uma palavra simplista de resolver. Agora, o que é o mal? O mal é tudo aquilo que fere, tudo aquilo que prejudica. Qual é a origem do mal? Lendo lá Isaías, Ezequiel, você vai encontrar a história do Lúcifer, um anjo de luz. Era perfeito em seu caminho, tinha livre arbítrio. E aí, a Bíblia dá outro detalhe dizendo que até que a iniquidade entrou em seu coração. A insatisfação, pessoal, se camufla no desejo. Desejo é uma coisa e insatisfação é outra. Desejo é normal ter desejo. Porém, a insatisfação, a pessoa faz qualquer coisa para chegar do lado de lá. Foi justamente o que aconteceu com o Lúcifer, esse anjo chamado anjo de luz. Ele achou que poderia mais. Os anjos só adoravam a Deus. E ele queria ser adorado. Ele convenceu a terça parte dos anjos para se rebelar contra Deus. Então, Deus derruba todos eles. E aí eu já quero te dizer que quem se rebela cai. E rebelião é um pouco mais sério do que muitos de nós imaginam. Rebelião é toda vez que você deixa de obedecer, você está se tornando um rebelde. Rebelião é toda vez que você deixa de fazer algo que não é para ser feito, você está se tornando um rebelde. É bom ter isso na sua mente. Agora veja, pessoal, muitas vezes nós escutamos, as pessoas chegam para a gente, no meu caso, pastor, e as pessoas chegam, reclamam muito.
do problema, dos problemas, que tem problema. Alguns de nós, até para Deus, desabafa com Deus. Senhor, acaba com meus problemas. Eu quero te falar que você tem que ter uma fé mais forte, mais viva. Porque até no céu teve problema. Aliás, começou lá. Então, se lá no céu teve problema, imagina aqui na terra, né? Então, procura lutar para ter uma fé viva, uma fé racional. Não ir falar bobagem para Deus. Tá? Então, pastor, como é que eu faço? Problemas você enfrenta. Você não foge de problema. Você não pede para ficar livre deles. Você pede a Deus graça para enfrentá-los. Aí você agrada a Deus. Agora veja que se Eva tivesse satisfeita, quando você lê lá em Gênesis capítulo 3, a Eva tem um diálogo com a serpente. E a serpente bate um papo com a Eva. E a Eva, insatisfeita, depois de ouvir que poderia ter as mesmas coisas que Deus tinha, saber como Deus sabia, a Eva então mostrou a sua insatisfação. Desobedeceu a Deus e ajudou o marido também a desobedecer. E aí está a tragédia, como nós sabemos. Mas se ela estivesse satisfeita, jamais ela teria comido daquele fruto que Deus havia dito para não comer. Gente, ser um pastor é um privilégio? Os pastores devem saber. Para alguns deve ser, para outros deve ser um pesadelo. Nem todos respondem, porque sabem o que é. Ser um diácono, será que é um privilégio? Um presbítero, ser um evangelista, um missionário. Aí tem uma contente aí. Para essa tá bom. Ser um cooperador não é um privilégio? Francamente, é um privilégio. Agora, cuidado com a insatisfação. De tudo que eu falei aqui, eu estou chegando agora no que deve ser realmente. Eu estou abrindo aqui o caminho para dizer o que você precisa ouvir hoje aqui. Nós estamos sendo acometidos por uma desgraça chamada insatisfação. Dificilmente você encontra alguém que está feliz com o que é e com o que tem. É ou não é? Agora, pessoal, o que é que a insatisfação produz? Primeiro, guerras e contendas entre os irmãos. Provérbios, vamos ler aqui. Provérbios, capítulo 6, 16 a 19. Quando eu leio, você lê junto. Porque você participa, capta melhor. 6, 16, 19 a 19.
1, 2. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Esta 7ª coisa aí, se você contar, vai dar 7. A 7ª coisa aí que Deus abomina, chama contenda entre os irmãos. O que semeia contendas. E o que quer dizer contenda? Trazer problema para a tenda. No caso, lá na sua casa, é na sua casa. Trazer problema para dentro da sua casa, é a sua tenda. Igreja, trazer problema para dentro da igreja. Aqui é a tenda, aqui é a igreja. Nós, líderes, temos que... O quarteto chegou ali, nossa irmã, a doutora, como é que chama? A doutora, está lá, que deu palestra para nós lá, tudo bem? Doutora Luísa, é isso? Luísa, Helena, prazer, filha, está em casa. Gente, escute. Contenda entre os irmãos. Nós, líderes, temos que cortar o mal pela raiz. Senão é como ficar enxugando gelo. Contenda é pior do que adultério. Às vezes que é muito enrolado quando alguém faz um pecado, comete um adultério, um negócio desse tipo, fica todo mundo... E o linguarudo que está matando a igreja, ninguém diz nada. Mas o adultério só prejudica o adúltero. A contenda, ela prejudica toda a tenda, todas as pessoas. Quando eu cheguei nessa igreja aqui, há 6 anos atrás, aqui estava uma contenda terrível. E eu cheguei e a turma da contenda queria que eu entrasse na contenda junto. Eu disse, não, eu não vim para isso aqui não. Eu estava pregando, estava ensinando, mas a turma da contenda vieram para cima de mim. Comecei a ouvir que meu nome estava sendo falado de uma coisa, meu nome falado de outra, e não sei o que. A turminha que estava desgostada do que estava fazendo e queria que eu entrasse junto. Chamei um por um naquela sala ali. Um por um. Olho no olho. Os que eram de Deus ficaram e Deus abençoou. Outros sumiram, foram embora. Foi. Porque nós não podemos impedir que um pássaro faça sujeira na nossa cabeça. Você está andando na rua aí e o passarinho... Gente! Agora, fazer o ninho, aí dá para você impedir, filho. Dá para impedir. Dá para impedir. Agora, você tem que ser macho, né? Tem M-A-C-H-O, macho. Porque se for frouxo, vamos orar para Deus. Não, tem coisa que a oração não resolve. Tem coisa que a oração não resolve. O que é para você fazer, é você que tem que fazer. O que é para Deus fazer, Deus vai fazer. Ô, gente, talvez você nunca ouviu o que eu vou te falar. Mas o meu intuito aqui é só te ajudar. Eu não tenho outra pretensão aqui. Deixa
deixar você claro, saber o que é a vida, quem é você. Que às vezes você nem sabe quem é você. Sabia disso? Mas eu e você, todos nós temos um membro no nosso corpo que é inflamado pelo inferno. Você não sabia? Você tem um membro aí que algum de nós vive com a vida arrebentada por causa desse membro que a gente não consegue domar, chamado língua. Todo mundo que tem língua? Essa marvada aí, essa marvada. Os nordestinos falam marvada, né? Os mais cultos é malvado, né? Capítulo 3 e 6 de Tiago. Pra você não dizer que eu falei coisa aqui, está escrito aí. Lê aí que está aí. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo... Fala direitinho, não tem medo não. Pelo inferno. Já que você tem medo, eu falo por você. Pelo inferno. Eu estava, dia 20 agora, escute. Dia 20 agora. Lá em Goiás, em Goiânia. Lá em Goiânia. Um menino de 14 anos entrou na classe que ele estava lá. A mãe dele, policial, a mãe estava de licença, então ele pegou o revólver da mãe, deu um bocado de tiros dentro da classe, mas o colega da frente, ele já deu 3 tiros na cabeça dele, o outro do lado, mais um, morreu os 2 de uma vez. Uma garota está internada lá em Goiânia, de 14 anos também, arriscado ficar paraplégica, e mais os outros estão sendo medicados. Você sabe qual é o motivo? A imprensa não fala, porque a imprensa quer sensacionalismo. Mas vasculhando a história, aquele menino, dentro da classe, os colegas dele, e aquele que ele deu um tiro, que ele deu 3 tiros na cabeça dele, chamou de fedorento. E esse que levou 3 tiros na cabeça, pegou um spray e borrifou nele. Como ele era fedorento, jogou aquilo nele. Ele ficou alguns dias dentro de casa, planejando o que fazer. E na casa desse, matar ele com a família inteira, que tinha 14 anos também, o menino. Depois pensou bem e falou, já que me chamaram de fedorento, então eu vou meter bala lá dentro da escola mesmo. E aí está lá. Eu, vendo isso, lembrei de mim. Mais ou menos 12, 13 anos, numa escola lá no norte de Minas. Eu quebrava pedra na época, menino pobre, filho de ninguém. Porque meu pai, minha mãe... Está falando mal da mãe do pai? Não, só estou dizendo que minha mãe era alcoólatra, meu pai não trabalhava. Então, imagina quem era eu. E filho de 10. Então eu quebrava pedra, literalmente quebrar pedra. Sentar assim, colocar uma lona que eles colocavam em cima, e eu, menino, com a marretinha na mão e quebrando a pedra, para juntar aquela lata de pedra, para pesar e o homem me dar um troquinho lá, eu e outros, coitados, igual eu mesmo. Deu lá o dia do tal do amigo secreto na escola, fim de ano. Amigo secreto, todo mundo. Aí vai. Eu tirei como o amigo a professora. Juntei aqueles trocados que eu tinha tudo, comprei um presente para a professora, cheguei lá na classe no dia, dei
Chamaram lá, porque cada um que recebia o presente chamava o que ele tirou e ia lá. Então chegou a minha vez. Aurélio! Aí Aurélio vai. E eu chego lá e digo, tem que dar um discurso. Eu tirei a professora, eu sou muito feliz. A minha professora, aí eu trouxe para a senhora aqui, professor. Aí beijei logo a mão da professora. E aquela coisa de menino pobre. A professora recebeu aquilo. Agora eu vou falar quem eu tirei. A professora falou, tirei Belinha. Belinha era uma menina rica da escola, filha do dono do hotel. Lá na nossa cidade, aquela cidadezinha pobre, dono de hotel, meu amigo, era rico. A mulher diz, vem Belinha. Belinha vai sorridente e chega lá e diz, o meu amigo secreto é o Aurélio. E o povo, Aurélio. Aí eu vou lá na frente. E eu tinha uns dentes podres aqui na frente. A gente só conseguia tratar dos dentes quando ia lá os estudantes das faculdades lá de Belo Horizonte, Montes Claros, aprender na boca dos coitados, eu era o primeiro da fila. Mas aqueles dentes podres, eu ria assim, aí apareciam os pretos. A Belinha disse, eu tirei Aurélio. E pegou aquele presentão grande assim, uma caixona, e falou, gente, eu vou lavar a água dessa vez. O linguajar de nordestino. A menina rica me tirou. E vai, olha o tamanho de presente. Aí ela abriu assim, tirou aquela pasta dentária chamada Colinas. Olha como é que o povo é ruim, tudo rindo de mim, irmão. Basta lá, agora estão rindo de mim de novo aqui. Mas tudo bem. Então, eu peguei... Irmão, lembra daquela colina que tinha? Aquela pasta dentária? Desse tamanho, aquele tubo, irmão. Tirou? É. Amarelinha. Tá. Aí, porque ela quando tirou aquela caixona, o povo gritou lá. Tem que abrir, tem que mostrar. Oh, desavença. Ah, então abre. Aí abriu. Colinos. Aí eu tomei, aí foi aquela graça toda. Para que colino? Escovava os dentes, ele não escova os dentes, coisa e tal. Aí aquela minha alegria me tornou em choro e tristeza. Ainda bem que eu não tinha revólver, minha mãe não era não era policial, meu pai também não. E aí eu estou pro lado de cá até agora. Porque a língua tem um poder de matar. Cuidado com esse membro que está dentro da sua boca. Cuidado. O poder que ele tem de destruir. Olha que isso aconteceu há 40 e tantos anos passados. Até hoje eu lembro. Eu lembro. O garotinho aqui de Goiânia não aguentou e fez lá uma desgraceira. Mas só para te dizer que esta língua que você tem dentro da boca, você tem que tomar cuidado com ela. Antes de falar, você pensa um bocado de vez, porque depois que você falar, você pode até pedir perdão, mas o estrago você vai fazer. Por isso que nós aqui, pessoal, pastores, contenda na igreja, tem que acabar, custe o que custar. Porque uma alma custou sangue de Jesus. E tem os assassinos dentro da igreja. Está cheio de assassino. Ô gente, escuta pelo amor de Deus aqui. Você que trabalha na igreja, ocupa qualquer cargo na igreja, lembre de uma coisa. A única autoridade espiritual na igreja para cuidar dos irmãos chama-se pastor. Se você não é pastor, não é pastora, não foi colocado para cuidar do pessoal, feche a sua boca e cuide da sua vida. Só isso. Porque tem um bocado de feiticeiro na igreja.
As pessoas deixam de falar para o pastor, que é a autoridade máxima que Deus colocou para cuidar da igreja, e fica atrás dele ou dela. E ele e ela se sentem os poderosos da terra. É porque as pessoas vêm falar comigo. Vão falar com você, sabe por quê? Porque você acoita as mazelas. A pessoa sabe que se for falar com o pastor, que é o responsável pela obra de Deus, ele vai ouvir a verdade de Deus. Então tem alguns feiticeiros na igreja. A casa dele ou dela é o centro de macumba. Macumba gospel. Será que tem? Se não tiver, coloca aí que meu nome é Aurélio. Aurélio é o dicionário que muda as coisas da terra. Os macumbeiros gospel. A casa deles é onde a turma chega. Aí não, é que o pastor, porque não sei o que é o pastor, mas se fosse eu, se fosse de tal. Você não está cuidando. Não está conseguindo cuidar nem da sua vida. Você quer cuidar de igreja, cuidar de pessoas? Olha o que está escrito lá em Apocalipse. Se tem alguma carta endereçada à irmã Maria, à irmã Joaquina, ao irmão Zé, irmão Bartolomeu, a carta lá em Apocalipse está lá. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Tiatira. É ao anjo. Não é qualquer pessoa. A insatisfação produz contenda entre os irmãos, que é uma desgraça. Que um crente ferido por causa dessa navalha chamada língua, que quando bate, corta. Diz a palavra que é mais fácil conquistar uma cidade do que uma pessoa ferida. E nós temos feiticeiros dentro da igreja, os linguarudos, os assassinos. Mas eu quero dizer que, cuidado, porque Deus abomina quem traz contenda para dentro da casa de Deus. Agora, nós que temos a liderança. Você tem que chegar, alguém que está aí perto da irmã, orienta a irmãzinha, pessoal. Orienta a pobre da irmã. Escuta, nós que temos a liderança, estamos na condução dos trabalhos. Temos que guiar o povo. Percebeu um lobo lá dentro, uma loba lá dentro, acaba com esse lobo, com essa loba, porque senão vai estragar todo o rebanho. Você não foi colocado lá para enfeitar, não. Você foi colocado para guiar a obra de Deus. Vai cá. Segundo lugar, a insatisfação traz a cobiça. Todo insatisfeito é uma vítima da cobiça, que é uma doença da alma. Às vezes você é de Deus, escuta, por favor, mas está com essa enfermidade. Desejo de possuir o que é alheio. E isso, meu irmão, é um pecado de insatisfação. Por quê? Ele não valoriza o que Deus deu para ele. O cobiçoso tem essa dificuldade. Quando você lê lá em Samuel, segundo livro, capítulo 11, está ali uma triste história do homem que, diz a Escritura, que é segundo o coração de Deus. Tenha o rei
Na época, a cultura da época, não é para hoje, a cultura da época. Tem as mulheres que quisesse. Mas a insatisfação estava nele e a cobiça, que é um fruto da insatisfação, chegou nele. Ele, ao invés de ir para a guerra, levanta mais tarde e olha do palácio e vê uma mulher, a Bíblia chama Betseba, dizendo que a Betseba era muito formosa. Se a Bíblia diz que a mulher era formosa, que era bonita, a mulher era bonita, gente. Ele tinha as mulheres que queria. E aí disseram para ele, aquela mulher, o rei, aquela mulher tem marido, o marido dela está lá na guerra, é um soldado seu de confiança, o tal de Urias. Mas ele mandou que trouxesse a mulher. Como se não bastasse. Depois, para tentar encobrir o pecado, ele manda matar o marido da mulher. Agora, eu estou te contando aqui de um cidadão que a Bíblia diz que ele era segundo o coração de Deus. E o que você fala? E o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que se esse homem, que era segundo o coração de Deus, fez uma bagaceira dessa, imagina você e eu, que somos aí enxertados por misericórdia no reino de Deus. O que é que nós não somos capazes? É ou não é? Hein, Paulo? Abre esse olho, Paulo. Né? Só que é o seguinte, queridos, o que a gente planta, a gente colhe. Você que está aí, fazendo bem, cuidando, sendo passado para trás, você diz, eu sou um abestalhado mesmo. Não, você é muito sábio. Você está plantando para colher depois. Cada um vai colher o que anda plantando. Não esqueça disso. Davi está lá um ano depois, Deus esqueceu, e ninguém lembra de mais nada, eu estou aqui, está tudo bem. Um dia aparece um velhinho lá na casa dele, um profeta, conta uma história para ele, e ele fica indignado com aquela injustiça que alguém contou e fez. Diz, o homem que fez isso tinha que morrer, não é possível. O profeta diz, pois é, o homem é você. E aí o profeta conta toda a história da vida dele. Você estava lá cuidando de ovelha, você não era de nada, rapaz, você não era ninguém. O profeta chegou na sua casa, e aí seus irmãos estavam lá, porque até o seu pai, o pessoal todo não acreditava que você podia ser alguma coisa, e parou tudo para mandar te buscar de trás das ovelhas, e você foi. Deus te deu as mulheres que você queria, Deus te deu nome, te deu honra, te fez ser rei, e você faz um negócio desse. Ei, calabás. Aleluia. Deus manda te dizer, Davi, que a partir de agora, a espada nunca mais sairá da sua casa. E aí, se você tiver paciência, começa a ler depois disso. Um filho dele estupra uma filha dele. Um irmão estupra uma irmã. Você imagina o que é isso dentro de uma casa? Um irmão mata outro irmão dentro da casa de Davi. Um filho quer tomar o reino dele. E para não tomar o reino tinha que fazer uma coisa. Ou tomava o reino dele, ou alguém matava, ele mandava autorizar matar o filho.
Você diz, gente, mas que Deus é esse? Que faz uma coisa dessa? Eu quero te dizer que Deus é amor, mas Deus é justiça. Justiça é aquilo que você merece. Justiça é colher o que você plantou. Deus não deixou de amar Davi. Deus amava Davi, mas Davi tem que colher o que ele plantou. Como o tempo vai, o tempo está indo embora. A insatisfação também gera a inveja. O invejoso é ainda pior porque ele não quer só o que o outro tem. Ele não suporta ver o outro sendo bem-sucedido. E tem duas definições para inveja. Uma delas é desgosto provocado pela felicidade alheia. O invejoso não consegue ver a felicidade do outro. Segunda é o desejo irrefreável de possuir o que o outro tem. Meus irmãos, nós temos que encontrar a cura. Temos que dar um fim na hipocrisia. Porque chorar com os que choram é até fácil. O duro é sorrir com quem dá risada. É ou não é? Não, só 3 falaram. Chorar com quem chora é fácil. Sorrir com quem sorri é mais difícil. Olha, o dia que você fizer aniversário, você vai ver o tanto de gente que vai no seu aniversário. Mas o dia que você morrer, você coloca aquela continha que você vai ver de gente lá, triplica aquilo. Se você não acreditar nisso, peça alguém para filmar você, o seu aniversário, e filmar depois para te mostrar lá no céu como é que vai ser. Indo para os finalmente, pessoal, a insatisfação é uma semente do diabo, que é semeado no nosso coração, digo nosso. Ninguém está blindado contra isso. Escute. Ele está falando assim, misericórdia, Senhor, misericórdia de você. Esta desgraça não descarta ninguém. É só você dar uma olhadinha naqueles obreiros que você conheceu, alguns que até pregaram muitas vezes bonito aqui, vê onde eles estão hoje. Tudo gente boa. Mas deixaram que a insatisfação entrasse neles. Alguns abrem uma igrejinha ali na esquina e dizem, eu fiz isso aqui porque eu não tive oportunidade. Não é que ele não teve oportunidade, é que ele queria estar no lugar do outro, só isso. Abra a cabeça, não seja um bobo não, meu amigo. Abra os olhos. Porque se o cidadão quer pregar, salva almas, abra a igreja lá no norte de Minas Gerais, onde não tem cidades que não tem uma igreja. E o povo está pedindo um pregador. Está ali, inclusive, a pobre da irmã, é Hilda? Ilza, senhora com mais de 70 anos de idade. Se não for 70, irmão, só ela acrescenta aí, porque eu agora não tenho mais jeito de mudar isso, não. Toca nesse meio mundo aí, uma senhora dessa, sozinha no meio do mundo, fazendo a obra de Deus. Agora uns marmanjos fortão, bonito, cheio de saúde, fica fazendo divisão nas igrejas, dizendo que porque Deus mandou. Esse Deus não é o Deus da palavra. Não é da palavra. É o Deus desse mundo. Se o negócio é ganhar alma para Jesus, vai lá onde Ilza. Leva ele, Ilza. Leva essa turma para lá.
Se eu estive aí na casa de um pastor que só não foi parar no hospital, aliás, parou no hospital, só não voltou de lá entrevado, porque Deus teve misericórdia dele. O cidadão arrebentou lá com a igreja, e o pastor, o povo não sabe, mas a família me ligou, vem cá, pastor. Eu fui lá para almoçar junto, para conversar, para animar e tudo lá. Por quê? Aí não tive oportunidade. Então eu fiz. Não tem oportunidade não. Aí abre as igrejinhas, daquele monte de rebelde igual eles mesmos, insatisfeitos, que ninguém está bom para essa gente. E o que mata a gente é que aparenta, era tudo apoia. É por isso que lá no passado, quando alguém cometia um pecado, pode olhar lá, Deus mandava matar desde a criancinha de peito. Era para exterminar tudo. E muitas vezes eu questionei, disse, Deus, como é que pode o Senhor fazer um negócio desse? Até o dia que eu aprendi. Cuidei de um infeliz, de um moleque, passando fome, miséria e tudo. O pai, um desses rebeldes, fez uma bagaceira lá num lugar, e eu tentando cuidar, fazer tudo. Aí eu cheguei perto do menino, o menino virou as costas para mim. Eu pensei, gente, eu dei leite para esse infeliz. Aí eu não entendi, é por isso que Deus manda arrebentar com tudo, porque a desgraça pega tudo. Aí eu estou mudando aqui da igreja, eu vou para lá, porque agora aqui na igreja eu não tenho oportunidade. Por que não tenho oportunidade? É porque o pastor me tirou da frente aqui do grupo de criança, acabou com o meu ministério. Oh, abestalhada. Me tirou aqui da frente dos jovens, do meu ministério. Eu estou sentindo, eu estou sendo perseguido, estou sendo perseguida. Quem é que está te prometendo cortar o seu pescoço porque faz a obra de Deus? Isso é perseguição. Te colocar numa cruz e botar fogo em você, isso é perseguição. Mas esses probleminhas internos de uma organização, isso é motivo para dizer que está sendo perseguido. Tem que crescer em nome de Jesus. Cresça em nome de Jesus. Se nós queremos ser curados, porque não adianta eu te dar só o diagnóstico e não te dar a receita para curar, para te sarar. Porque muitos de nós estamos doentes. Muitos de nós estamos doentes. Somos invejosos, cobiçosos. Somos contendeiros, muitos de nós. Estamos doentes. Quem quer o remédio, diga eu quero. Lá vai a penicilina. Peça ao Espírito Santo de Deus que Ele dê um coração agradecido. Você quer sarar? É isso aqui. Coração agradecido. Sabe por quê, pessoal? Porque você e eu, é triste falar isso aqui, mas eu, indo para 60 anos de idade, eu estou vendo que minha hora está para chegar, não tem jeito. Mas eu tenho que encarar isso aqui. Eu e você somos apenas um viajante aqui nesse mundo. Um turista aqui no mundo. Por isso que você nunca vai encontrar na Bíblia Jesus falando para juntar tesouro na terra. Porque juntar tesouro para quê? Se a vida é até os 70, se alguns passar disso, é canseiro e enfado. Se você for olhar aí na estatística, você vai perceber que a grande maioria morre de 70
a 72, 75, alguns sortudos vão mais para diante. Mas a grande maioria da turma gira em torno dos 70 anos. É só você pegar o jornal da cidade aqui, você vai ver todo dia lá a relação de quem morreu. Todo dia sai uma relação lá. Olha a idade da turma lá. Então você vai viver aqui como um senhor de idade, barbudo, velhinho já. Alguém chegou e disse: meu tio, quantos anos o senhor tem? Ele falou: eu tenho 10 anos, 10 ou 11 anos de idade. Aí a pessoa não contente, disse: como assim? O senhor já está de idade, que tem 10 anos ou 11 anos? Talvez 13. Aí piorou. Mas como é que é isso aí? Ele falou: é o seguinte, eu estou falando a idade que eu tenho para viver. Não estou falando o que passou. O que passou é coisa do passado. Eu estou falando do que falta. Sabe o que é isso, filho? Você tem que entender isso. Porque tem uma turminha já da cabeça branca, alguns já perderam até o cabelo. E estão brincando que a vida aqui, você não vai passar dessa, não. Você está vivendo como se isso não fosse uma realidade. Então você fica juntando as coisas, você não tem tempo para Deus. Quanto mais você tem, mais você quer. E vai granjeando, e vai juntando. E você tem, sabe, talvez 5 anos para viver. 10, 15, depende da idade. Quantos anos você tem? Faz a conta aí. Pensa quanto falta para você continuar por aqui. Quando você vai fazer uma viagem, um turismo, você faz o que lá na viagem? Você consegue comprar um monte de coisa? Você nem compra porque você sabe que não cabe na mala. O que isso significa dizer? Que no caixote que vão te colocar, no caixote que vai te colocar, alguém vai te colocar, lá não vai caber muita coisa não. Não. O homem não é tão mau, o ser humano. E nós temos um senador na República nossa lá, agora, um senador na República. O homem tem 70 fazendas. Sabe o que é isso? No caixão daquele homem não vai caber nem 1 metro de terra. Quer dizer, vão jogar ele num buraco lá. Mas dentro daquele monte de terra não vai conseguir. 70 fazendas. É muita fazenda ou não? Desenvolva o hábito de agradecer por tudo que Deus te deu. Tudo que você já tem, já é demais. Desde aqui do final até lá na porta, todos nós temos mais do que devia. Todos nós. Pastor, como é que é? Lembra do caixão, filho, lembra do que vai colocar lá dentro, junto com você. É isso aí que você tem aqui na terra. Esqueça o eu e deixe o eu sou guiar a sua vida. Deus te abençoe. No nome de Jesus.